Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre a realidade dura dos fatos e como é que a gente lida com isso no dia a dia. Eu não sou empresarial, eu acho que esse é um dos... Eu sempre procuro trazer aqui coisas da vida profissional, mas eu acredito que tem muito que se assemelha à vida pessoal. Hoje, quando a gente fala sobre a realidade dura dos fatos e tal, eu quero trazer um conceito que eu aprendi na minha empresa atual. Acho que foi... eu entrei em julho de 2020, eu acho que foi, sei lá, menos de um mês depois que eu entrei, teve um all hands com o CEO da empresa e tudo, para todos os funcionários, virtual, e ele mostrou esse conceito, que é o que eu vou falar agora. Então, o conceito chama-se paradoxo de Stockdale, né? Ele começou a ser cunhado e foi trazido muito por um autor famoso, de livros muito famosos do meu empresarial, que chama Jim Collins. Ele escreveu livros como Feitas para Durar, Empresas Feitas para Vencer. São bibliografias muito interessantes para quem tem essa pegada de querer entender como funciona a empresa, como funciona uma empresa e os desafios que passam no entorno dela, né? No crescimento, no dia a dia, em tomar decisões difíceis, etc. O paradoxo de Stockdale, ele fala mais ou menos o seguinte: mantenha a fé de que você vai vencer no final, independente das dificuldades, e, ao mesmo tempo, enfrente a realidade nua e crua de sua situação atual, seja ela qual for. É muito interessante, porque isso traz um viés que combate, na verdade não combate, mas que é um contraponto a um otimismo tóxico, né? Já ouvi muito falar sobre positividade tóxica e etc, né? Existem os dois lados, né? O excesso de pessimismo é ruim e excesso de otimismo também é ruim, porque às vezes você está numa situação em que não dá para ser 100% otimista, mas o que dá para fazer é encarar que você está numa situação complicada, não tá legal, mas que no final ela vai se resolver. Então é aquela coisa do tipo, meu Deus, tô desesperado, aconteceu tal coisa, não se preocupa, tudo passa, tudo sempre passa, o céu é azul, o pior momento da noite é o momento mais escuro da noite antes do amanhecer e tal. Eu gosto muito dessas frases, mas em determinado contexto não é ela que precisa ser dita, né? O que precisa ser dito é muito sobre encarar a verdade, a realidade nua e crua do que está acontecendo, sem perder a fé no que virá. Eu tenho uma posição de transparência e sinceridade radical com as pessoas que eu lido. Isso não é uma desculpa para ser grosso, tá? Não é esse o ponto. O ponto é que eu não tenho eu adotei para mim, isso vem da minha vida toda, que não é legal esconder as coisas. Então eu procuro deixar as pessoas que estão próximas a mim bastante a par do que está acontecendo e ter uma comunicação bastante honesta para se prepararem. Então se há momentos difíceis à vista, eu falo da mesma maneira que se não tem o que se preocupar, eu também falo. Então eu vou dar um exemplo aí, não é um exemplo prático, é um exemplo... Até tem um exemplo prático, mas eu não vou entrar nele. Mas, de um modo geral, a gente tem observado muitos movimentos de demissões em massas constantemente em empresas desde o início do ano fiscal de 22 até agora. Algumas empresas fazendo
ser o segundo, o terceiro movimento de demissões em massa, ou o primeiro, e etc. E aí, muito que se vê disso é postagens no LinkedIn e tudo falando que eu fui pego de surpresa, não esperava, e aconteceu, etc. Eu não sei os bastidores das empresas para fazerem esses movimentos. Quando foi decidido, por que foi decidido, há quanto tempo está decidido. O que eu sei é que se você tem uma frente de decisão, eu acredito que o melhor caminho a se fazer é conversar com as pessoas e falar o que vai acontecer. Senão fica um clima muito ruim, de muita insegurança, que tem que tomar muito cuidado. Já presenciei em momentos empresas que fizeram esses movimentos de aquisição e de fusão, que os funcionários sabiam, as pessoas que trabalhavam lá sabiam que haveriam ondas de cortes dentro da empresa, e não seria uma. Talvez fosse necessária. Teve a primeira, e aí começou a rolar um papo que teria uma segunda, e aí ficou nesse clima: diz que me disse, diz que me disse, diz que me disse, e aí nenhuma das altas lideranças nem tranquilizavam, e nem desmentiam, e nem afirmavam. E então acabava que gerou uma grande insegurança e um grande, talvez, trauma profissional em algumas pessoas que passaram por esse momento. Então, talvez quando a gente se fala nesse paradoxo Stockdale de encarar a verdade nua e crua, mas manter uma fé inabalável, talvez ter esse movimento sincero de falar: estamos avaliando, realmente não podemos, realmente a primeira situação, o primeiro evento de cortes na empresa tinha lá um valor que foi negociado e a gente precisava reduzir o quadro em tantos por cento, mas na hora que nós estamos validando com os investidores o nosso budget para o ano, o nosso planejamento fiscal para o ano, e talvez precise de mais um movimento de corte. Sim, nós teremos a resposta em tal momento e nós informaremos. E informar, eu acredito que é mais honesto você falar e deixar as pessoas se movimentarem. Eu entendo que tem questões de segurança da informação e que algumas coisas têm que ser assim no sopetão mesmo, mas também entendo que é importante você dar transparência do que está acontecendo na empresa. Isso eu estou falando muito na emissão porque é o tema que está em voga, principalmente para quem trabalha no mundo de tech, mas em qualquer coisa, de repente, nós não iremos fazer um ciclo de avaliação que no final tem um compensation incluído, seja mérito, promoção, porque nós queremos equilibrar as contas. A gente prefere segurar do que fazer esse movimento, aumentar a folha de pagamento para depois ter que reduzir. Então a gente está numa linha confortável, então a gente não quer estourar. Estamos mudando o cronograma de avaliação de desempenho para esperar decisões sindicais de dissídio, etc., para entender o quanto vai inflar também a nossa folha de pagamento, para depois a gente ter um cálculo de budget, para sermos coerentes com essa questão da saúde financeira da empresa, ou até mesmo feedbacks do tipo: cara, você não está fazendo um trabalho legal e a gente precisa ver alguma reação, vamos trabalhar junto e tal, mas a gente tem X tempo para te recuperar. Já também tive casos de pessoas que acabaram saindo do time e eu precisei realizar o desligamento dessas pessoas por performance. E eu lembro que
eu chamava para o aluno, perguntava o que está acontecendo, aí a pessoa me falava a dificuldade, aí a gente desenhava junto na lousa um plano de ação, seja o que fazer em primeiro, o que fazer em segundo, o que fazer em terceiro, pensava numa agenda de como dividir o dia para dar conta do operacional e das reuniões e de novos projetos. E aí eu lembro que depois de tudo isso, chegou um momento em que você olha para a equipe e a equipe não entende o porquê que tal pessoa está fazendo parte daquele quadro, sendo que não apresenta melhora, né? Então aí foi o momento que eu chamei para conversar, e aí eu precisei dar um recado um pouco mais definitivo, que foi pessoa, a conversa aqui é muito rápida, hoje não tem muito o que acrescentar, é a última vez que eu te chamo para conversar, eu preciso que você melhore, que você coloque em ação tudo aquilo que a gente vem conversando no último mês, nos últimos 2 meses, porque essa é a última conversa que a gente tem nesse sentido. A próxima vez que eu te chamar para conversar vai ser por um papo definitivo por um último papo, um papo definitivo. No fim, acabou que talvez a pessoa já estivesse desmotivada, já não queria estar mais presente, mas e aí quando aconteceu o papo do desligamento não foi uma surpresa. Mas o ponto conversas duras são necessárias. Não adianta a gente acreditar também que tudo vai ficar bem no final, mas que não vai ter turbulência. Eu uso muito comparações com aviação. Você vai voar, você vai decolar, o avião é um transporte de meio seguro pra caramba, mas você vai passar por turbulências no meio do caminho, e isso não vai significar que no fim do trajeto você não vai chegar onde você quer chegar. Mas você vai passar por turbulências, e essas turbulências o radar avisa, né? Então, quando não é turbulência de céu claro, o radar avisa, os pilotos tentam desviar, etc. Mas você tem uma programação. E é o mesmo do paradoxo do Stockdale, ou de como a gente tem que agir. Manter uma comunicação transparente, e nos momentos de turbulência falar, aperta o cinto porque a gente vai passar por um momento de turbulência agora e vamos sobreviver, as coisas vão se resolver no final, mas daqui pelos próximos X tempos vai ser um momento delicado, a gente vai ter um momento turbulento e contamos com vocês. E aí a gente tem essas conversas de transparência, de falar e até mesmo de preparar, no sentido de que de repente, pessoal, vai acontecer tal movimentação em tais áreas, mas nossa, não vai acontecer, não está previsto, ou se tiver previsto, ser sincero e falar, e eu acho que é respeitoso ter essa abertura. Então a dica que eu dou em toda relação que a gente tiver, no final das contas, é não criar um falso otimismo, um positivismo, no sentido, vai dar tudo certo no final, ignorando que entre o ponto que está e o final tem turbulências. A gente precisa preparar as pessoas para as turbulências e para elas apertarem os cintos, segurarem na cadeira e enfrentar o mau tempo juntos. Isso muito na empresa, mas na vida pessoal também, na relação familiar, na relação de amizades, em qualquer tipo de relação. Esse é o vídeo de hoje. É algo que eu acredito muito e que me fez rever bastante para tomar cuidado com o otimismo, porque às vezes a gente acredita que tudo vai dar certo, mas não podemos ignorar o caminho entre o agora e o final, que vai dar certo. É a fé inabalável, mas existe a realidade, e a gente precisa encarar a realidade sem perder a esperança, sem perder a fé. Se ficou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Vemos na semana que vem. Até a próxima.